Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quarta-feira, 4 de outubro de 2023, sejam todos bem-vindos. Dia de lembrarmos São Francisco de Assis e hoje também é o aniversário da minha falecida mamãe. Feliz 4 de outubro para todos. Lá nos Estados Unidos parece não há muito o que se comemorar. Analistas fora da mídia corporativa estão dizendo que a tempestade perfeita está realmente chegando sobre os Estados Unidos. Por exemplo, Kevin McCarthy não é mais o presidente republicano da Câmara dos Representantes. Ele foi destituído ontem numa votação que ficou em 216 pela destituição contra 210 votos. O pedido de destituição de Kevin McCarthy foi feito por Matt Gaetz, republicano da Flórida, porque ele dizia: não se pode confiar nesse republicano, ele faz todas as concessões para os democratas. De fato, a gota d'água para a destituição de Kevin McCarthy foi ter aprovado, segundo diz a Fox aqui, mais sobrevida para o governo. A Fox disse que McCarthy irritou a linha dura do partido no fim de semana, quando aprovou um projeto de lei de gastos de curto prazo conhecido como resolução contínua, para manter o governo aberto por mais 45 dias, a fim de evitar uma paralisação do governo e dar aos legisladores mais tempo para remendar 12 projetos de leis de gastos individuais. Bem, essa votação para a destituição de McCarthy conteve 11 votos republicanos. A linha dura, a chamada linha dura, realmente estava insatisfeita com o presidente da Câmara. E lá é assim, pelo menos esse é um bom sinal. Os políticos norte-americanos se mobilizam mais rapidamente que os nossos, por exemplo, quando os seus representantes são mais representantes do adversário político. Mas isso é outra história. Quem assumiu interinamente a Câmara foi Patrick McHenry, da Carolina do Norte, republicano também, já que a Câmara tem maioria de republicanos hoje e, portanto, será representada por outro republicano, Patrick McHenry. Bem, a primeira ação de Patrick McHenry foi pedir, exigir, ordenar que Nancy Pelosi desocupasse uma sala secreta que ela tem no Capitólio. Bem, eu não sei exatamente qual o motivo de ter uma sala secreta. Sei que alguns políticos notórios são convidados para ocupar chamadas salas secretas do Capitólio. Não sei exatamente se é por uma questão de defesa em caso de ataque. O país então preservaria algumas das vacas sagradas políticas. O fato é que isso para Nancy Pelosi, que tem, digamos assim, um ego do tamanho do país, terá que desocupar a sala. Parece que já há movimento disso. Ela mandou um comunicado por e-mail dizendo que não podia desocupar a sala ontem, ou melhor, hoje, quarta-feira, porque estava na Flórida. Muita gente está comemorando isso, porque afinal é a primeira afronta direta que a celebridade Pelosi tem sofrido nos últimos, sabe-se lá quantos séculos, não é mesmo? Pois é. Mas o fato é que a destituição de Kevin McCarthy trouxe prejuízo na Bolsa. Daí porque muitos analistas estão falando: a tempestade, o caos está chegando. Brian Shilave disse hoje o seguinte, ou melhor, escreveu ontem: hoje, 13 de outubro, é um dia histórico para os Estados Unidos, pois o caos reina agora nos setores político e financeiro da América. No Congresso dos Estados Unidos, o presidente da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, foi destituído de seu cargo por voto dos seus colegas da Câmara dos Representantes. Algo que nunca aconteceu na história dos Estados Unidos até hoje. Bem, existem aqui outros, digamos, comentários que vão nessa direção, como em relação ao Dow Jones, por exemplo. A matéria diz que os principais índices de ações dos Estados Unidos fecharam ontem em forte queda,
com a continuação do aumento dos rendimentos do Tesouro, empurrando as taxas de referência de longo prazo para o seu nível mais alto desde 2007. O Dow Jones caiu cerca de 430 pontos, ou 1,3%, terminando perto de 33.003 pontos, de acordo com dados preliminares do FactSet. Isso marcou a maior queda diária do índice Blue Chip desde a crise bancária de março, de acordo com o Dow Jones Mercantile Data. Também apagou o ganho anual do Dow Jones, com o índice caindo agora 0,4%. Está no prejuízo de 0,4% neste ano. Outra matéria, essa publicada pelo Wall Street on Parade, diz o seguinte: o problema do Fed e o problema do Tesouro dos Estados Unidos acabaram de se tornar o problema de todos os americanos que têm as suas poupanças para a reforma enfiadas no mercado de ações através de planos ou participações diretas. As ações não gostam que os rendimentos das notas do Tesouro dos Estados Unidos, já há 10 anos, subam para um nível que seja competitivo com o retorno das ações, especialmente porque o principal da nota do Tesouro é garantido no vencimento, enquanto o principal mercado de ações é garantido levar o estômago em um passeio, é garantido como levar o estômago em um passeio de montanha-russa pela volatilidade e oscilação. Em resposta à concorrência dos títulos do Tesouro e ao caos na gestão do governo dos Estados Unidos, as ações foram vendidas em 8 dos últimos 10 pregões até segunda-feira. Despejo de ações e daí, claro, portanto, a queda. Isso tem alguma coisa a ver com a China? Bem, um analista econômico escreveu que uma das principais fontes de aumento dos rendimentos dos títulos do Tesouro é a China, que vendeu 300 bilhões em títulos do Tesouro dos Estados Unidos desde 2021, incluindo 40 bilhões desde abril deste ano, só deste ano. E por aí vai. A respeito da China, também outra matéria, essa diz que, quanto a quem irá substituir McCarthy como presidente da Câmara dos Representantes, o segundo da fila para assumir o cargo de presidente dos Estados Unidos, depois do vice-presidente, ninguém sabe. À medida que se espalha rumores no fim de semana de que McCarthy poderia perder o seu cargo de presidente da Câmara, nenhum nome havia surgido ainda sobre quem poderia ser seu substituto a partir de hoje. Foram necessárias, hoje quer dizer ontem, 3 de outubro, foram necessárias 15 rodadas de votação em janeiro para instalar McCarthy como presidente da Câmara, e o nome de Donald Trump começou a aparecer nas últimas votações. Poderíamos ver um esforço mais forte dessa vez para trazer Trump de volta? É uma pergunta. Trump como candidato único republicano para as eleições. Mas, diz a matéria, não seria surpreendente ver alguns dos republicanos mais velhos estenderem a mão aos democratas, o que poderia até resultar na tomada de posse de um democrata como presidente da Câmara. Tais são os tempos loucos em que vivemos. E aí você deve se perguntar, tá, mas onde está a China nessa história? Ela pode estar sem aparecer, se é que vocês me entendem. Aconteça o que acontecer, diz a matéria, estamos hoje muito mais próximos de um colapso econômico e social total aqui nos Estados Unidos do que estávamos ontem. Mais bancos entrando em colapso parece ser uma certeza nesse momento. Em relação propriamente à China, a China pode ser a fonte do aumento dos rendimentos dos títulos dos Estados Unidos à medida que Pequim se desfizer ainda mais dos títulos do Tesouro e, quem sabe, até financiar o próximo presidente ou financiar a próxima indicação forte para presidente da Câmara, que poderia ser, eventualmente, segundo certas análises, um democrata. É mole? Bem, eu tenho outra notícia aqui, essa é importante porque eu já havia dado nessa semana, já tinha dado a notícia de que
a FEMA e a Rússia fariam ações simulando ataques nucleares nos dois países, Estados Unidos e Rússia. E, de fato, este exercício foi confirmado hoje. O Yahoo News diz que a Rússia testou seus sistemas de alerta público de emergência em todo o país hoje, quarta-feira, tocando sirenes e interrompendo algumas transmissões de televisão e rádio para alertar a população a manter a calma. O teste, realizado pela primeira vez em 2020, faz parte de uma nova iniciativa que exige que as autoridades realizem testes 2 vezes por ano a partir de agora. Porém, surge no meio da guerra da Ucrânia, e isso é o que é o mais preocupante, diz o Yahoo. Por volta das 10h40, horário de Moscou, 4h40, horário de Brasília, 4 da manhã, sirenes soaram em algumas partes da Rússia, anunciando com tons de anúncios severos, exigindo atenção de todos. A voz dizia: a prontidão dos sistemas de alerta está sendo verificada. Por favor, mantenha a calma. Ao ouvir o som de uma sirene, é preciso manter a calma e não entrar em pânico. Ligue a TV em qualquer canal ou rádio de acesso público e ouça a mensagem informativa, dizia a voz mecânica do Ministério de Situações de Emergência em comunicado, a FEMA russa, por assim dizer. Abre aspas, o sistema de alerta foi projetado para transmitir antecipadamente um sinal à população em caso de ameaça ou emergência natural ou provocada pelo homem. Já os Estados Unidos também realizaram, eu tinha dito sobre a FEMA, também realizaram um teste em grande escala dos seus sistemas de alerta público na quarta-feira, hoje, melhor dizendo, através de telemóveis e estações de televisão, rádio e TV dos Estados Unidos. O objetivo do teste americano é garantir que os sistemas continuem a ser eficazes no alerta do público para emergências, particularmente a nível nacional, afirmou a Agência Federal de Gestão de Emergências, popularmente conhecida como FEMA, num comunicado de imprensa. Muitos outros países realizaram também testes de sistemas de alerta para crises e catástrofes nos últimos anos. Diz o Yahoo que o teste russo ocorre no 91º aniversário da criação do Sistema de Defesa Civil da Rússia e segue-se a exercícios educacionais nacionais realizados em agosto sobre a prática de ação e procedimento em situações de emergência. O objetivo dos testes da Rússia é avaliar os sistemas de alerta e prontidão do pessoal responsável pelo seu lançamento e sensibilizar o público, disse o Ministério de Emergências. Bem, essa semana eu citei Hal Turner, que cogitava a possibilidade dos Estados Unidos serem atacados pela Rússia quando realizavam o seu teste, porque o aviso tinha sido dado com antecedência para fazer com que o povo consumidor de informações através de telemóveis, por exemplo, não se preocupasse muito com o alerta. Então, sugeriu Hal Turner que isso poderia, sim, ser uma janela de oportunidades para Vladimir Putin apertar o botão. Isso realmente não aconteceu, então foi sepultado no terreno da teoria da conspiração. Bem, isso não é teoria da conspiração. Ontem eu falei que medicamentos, especialmente genéricos, estão sumindo das prateleiras das farmácias. Lembram disso? O vídeo de ontem, que foi meio desprezado pelos queridos amigos aqui do canal, mas informação importante. Muita gente está saindo das farmácias de mãos vazias, com os remédios necessários, principalmente para tratamento do câncer, enfim, e outras doenças. Não existem, estão em falta. Hoje, outra informação relacionada à saúde. Vejam que interessante, essa foi publicada no Epoch Times, que diz o seguinte:
Mais de 75 mil trabalhadores empregados dos sistemas hospitalares Kaiser Permanente estão prestes a entrar em greve esta semana, lá nos Estados Unidos, alegando questões salariais e de pessoal, no que parece ser a maior greve no setor da saúde da história dos Estados Unidos. A coalizão de sindicatos Kaiser Permanente representa mais de 85 mil profissionais de saúde nas instalações da Kaiser Permanente em 7 estados e no Distrito de Colômbia. A Kaiser negociou um contrato com a coligação pela última vez em 2019, um ano antes do início da pandemia. Em 30 de setembro deste ano, o contrato expirou. Em 22 de setembro, a coalizão representou um aviso de 10 dias aos executivos da Kaiser Permanente, avisando que começariam a greve em 4 de outubro, hoje, se um contrato melhor não fosse negociado. Bem, aqui preciso fazer 2 parênteses. Primeiro, o que é a Kaiser Permanente? Desculpem a nossa falha. Kaiser Permanente é um dos maiores planos de saúde sem fins lucrativos dos Estados Unidos, com mais de 12 milhões de associados. Opera 39 hospitais e mais de 700 consultórios médicos, com mais de 300 mil funcionários, incluindo mais de 80 mil médicos e enfermeiros. No total, então, são 300 mil funcionários, mas o número de médicos aqui é altíssimo, 80 mil. Bem, o que acontece? Por quê? Qual a motivação desta greve? Acontece que os executivos da Kaiser Permanente querem viver nababescamente, enquanto os médicos e os funcionários estão sofrendo cada vez mais com os efeitos da inflação. Os executivos pediram um aumento para eles, só para eles, de 2% a 4%, o que enfureceu a classe, porque afinal isso está muito além da inflação, por exemplo. Mas por que só para eles? Então resolveram parar. Bem, voltando ao título do vídeo, o caos ou a tempestade perfeita se aproxima dos Estados Unidos. Vejam, não parece brincadeira, mas não há muitos remédios nas farmácias e agora, de repente, os médicos começarão a parar também eventualmente. Já imaginaram o transtorno, o caos, o problema? Mas tem mais, além disso, a inflação galopante, queda nas bolsas, dinheiro sendo impresso a rodo para ser despejado na Ucrânia, que só aumenta a inflação, o desemprego, 100 mil mortes por fentanil na América todos os anos, e agora também tem mais a história dos ETs, possíveis ataques de ETs, e também os zumbis, inclusive zumbis galinha. Parece sim, meus amigos, que lá na América está se formando uma tempestade perfeita. Mas por falar em tempestade, não tem como não lembrar aquele velho ditado: quem planta vento, colhe tempestade. Rezemos pela América também. Até amanhã, se Deus quiser.